Lei Complementar 214, Lei Complementar 199. E também a gente vai analisar o CTN. Rapidamente, vem comigo que eu quero te mostrar. Então, vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa. Opa, vamos nessa, vamos nessa. Pronto. Aqui, legal. Ó, CTN. A última grande reforma tributária que a gente teve no Brasil foi o CTN, Lei 5.172 de 1966. Então, quando eu falo 50 anos, eu não estou exagerando, né? São pelo menos ali, 50 anos na operação. Aliás, vai dar 60 já, né? 60 anos aqui na reforma tributária que aconteceu lá em 1966. Professor, mas depois disso teve o PIS e COFINS? Depois disso teve a Constituição Federal? É verdade, mas que tem uma lei explicando várias e várias situações no mesmo lugar, foi em 1966. E essa lei não caiu, ela existe ainda, tá? Ela está valendo ainda. Muitas coisas aqui ainda existem e da mesma época, tá bom? Legal? Pronto, mas o que a gente vai analisar aqui hoje? Lei Complementar 199. Essa lei complementar aqui é de 2023, antes da promulgação da Emenda Constitucional 132. Anota, Emenda Constitucional número 132, que veio mudando a Constituição, tá? Então, eu acho que aqui não tem ninguém, não é possível, eu acho que aqui não tem ninguém que acredita que a reforma tributária não vai entrar em vigor. Eu acredito, você está aqui, não é possível. Eu não acredito que você não esteja levando fé na reforma tributária. Primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, tá? Não tem aqui ninguém concordando 100% com a reforma tributária. Não precisa torcer para a reforma tributária desse governo, do governo anterior, do governo próximo. Não tem nada disso. Tem que agir de maneira técnica, profissional. Ponto. Não tem que ficar... Você pode ter suas opiniões, mas não tem que ficar com achismos políticos em cima da reforma tributária. 2. Não há como pensar que a reforma tributária... não há como é muito forte. Mas assim... A gente deve entender que a reforma tributária não tem como retroceder, porque ela já está na mudança da Constituição Federal. E para mudar a Constituição Federal, são 2/3 dos deputados e dos senadores. São 2/3. Gente, é muita coisa. Então, para mudar... vamos voltar para trás? É um parto de novo, falar que vai voltar para trás. Outra coisa importante que a gente precisa analisar. Não tem uma alma vivente que não concorde que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Pode não ser essa, poderia ser uma outra. Cada um poderia ter uma opinião sobre uma reforma tributária que deveria existir, mas não tem uma alma vivente no Brasil, e até as que estão no cemitério, que não concorde que existe a necessidade de uma reforma tributária no Brasil. É loucura, isso que a gente vive é uma loucura, e isso precisa melhorar. Professor, mas tá bom, é uma loucura hoje, vai melhorar amanhã? É isso que a gente vai discutir, tá bom? Beleza? E a mudança que vai acontecer parece que é mais loucura ainda, mas você vai se adaptar a ela. Esse é meu compromisso com você, tá? Então vamos lá, deixe eu te mostrar. Então aqui a Lei Complementar 199, ela é importante demais, que ela traz as simplificações das obrigações tributárias e acessórias. Eu vou te mostrar ela daqui a pouquinho, tá? Fica bem tranquilo que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E também uma outra lei que é importante, que é a lei que saiu esse ano, Lei Complementar 214 de 2025. Lei Complementar 214 de 2025. Essa aqui vem trazendo as primeiras bases em relação ao que é a reforma tributária. Legal? São essas duas leis que a gente vai estar tratando hoje com mais propriedade. E lógico, ainda tem amanhã, tem a quarta-feira, tem a quinta-feira, tá? Muito, muito importante para você. Vamos colocar só no jeito certo aqui? Germes, vamos colocar aqui para eles ficar no jeito correto aqui? Só para ficar melhor? Ó, vamos lá. Vamos colocar a câmera da esquerda, assim? Isso. Aê, bem melhor, bem melhor. Boa, muito bom. Vamos lá. Nós vamos de mapa mental. Professor, esse mapa mental vai estar lá na comunidade. Quem entrar na comunidade, fizer exercício, vai ter também o mapa mental da aula de hoje, tá bom? Combinado? Vamos lá. Reforma tributária, visão geral. Quais são? Isso que eu vou passar bem rápido, eu preciso de algumas coisas importantes aqui, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ter hoje, né? Reforma tributária, uma visão geral. Vou te mostrar CBS, IBS, fiz o PIS e COFINS, você vai entender. O fim dos benefícios fiscais estaduais, você precisa dominar isso aqui. Fim dos produtos monofácicos de PIS e COFINS, já parou para pensar? Vai acabar todos os benefícios fiscais. Vai acabar produto monofásico de PIS e COFINS. Vai acabar a substituição tributária. A gente tem que discutir isso hoje, tá? Combinado? Vamos lá. Objetivo da reforma, né? Simplificação, trazer uma simplificação, reduzir a complexidade,
Transparência. Professor, mas você acredita nesse Brasil de INSS, de não sei o quê? Você acredita? Não, mas aqui tá por fora, tá? A lógica, tá? Então, é isso que a gente está analisando, de maneira técnica, tá bom? Beleza? Neutralidade. Neutralidade. Eliminar distorções econômicas causadas pela tributação. O que é essa neutralidade aqui que a gente precisa estar... E a transparência é uma coisa só, a gente precisa entender, tá? É a seguinte, é que agora o tributo é por fora. Anota isso. O tributo agora será por fora. Professor, não é por fora hoje, não? Não, lógico que não. Quando você compra uma mercadoria por R$1.000, você paga R$1.000 e lá dentro tem a mercadoria, mais o ICMS, mais o PIS/COFINS, que deu R$1.000. Com a reforma tributária, você vai comprar uma mercadoria, você vai perguntar quanto é, o vendedor vai te contar. Não, o valor é de R$720. Você vai pagar R$1.000. Mas você vai saber que 720 foi a mercadoria e a diferença, R$280, vai para a parte dos impostos. Então tem mais transparente. Qual que é a outra vantagem? Que quando sai de uma fase e vai para outra, ou seja, da indústria vai para a distribuidora vai para o comércio, do comércio vai para a varejista. Quando vai pelo valor de 720 e não pelo valor de 1.000. Por quê? É sobre o valor do produto e não mais sobre impostos. Eu vou explicar isso melhor ainda para você na quarta-feira, tá? Isso é muito sério o que a gente vive hoje, esses impostos em cascata, e com a reforma tributária isso realmente acaba da forma que ela foi desenhada, tá? Não cumulatividade plena é a outra coisa. Professor, mas eu aprendi na faculdade que a não cumulatividade ela existe, ela é plena, ela é não cumulatividade. O ICMS, não cumulativo. O PIS e COFINS, se for o PIS e COFINS não cumulativo, é não cumulativo. Pois é, enganaram você. Desculpa falar bem a verdade, mas não é verdade. No ICMS, vamos pensar o ICMS? O ICMS a gente tem lá, por exemplo, o nosso cliente, uma empresa normal, né, presumido do real, comprou lá mesas e cadeiras para os funcionários trabalharem. Mesas e cadeiras para os funcionários trabalharem. Nós podemos tomar crédito disso? De ICMS? Pode, professor, é só fazer o SIAP. Exatamente, tem que fazer o SIAP. O SIAP você pega o valor total do crédito, faz 1/48 e depois tem que analisar se aquele valor de receita do cliente é uma mercadoria tributada. Se não for mercadoria que passou pela tributação, se for alvo de isenção, benefício fiscal, exportação, não está pagando ICMS, então não tem a incidência de SIAP na entrada. O SIAP, cada mês é de um jeito, porque ele baseia-se no valor da percentual efetivo que aquela mercadoria foi vendida com tributação. Então, no crédito, eu estou olhando para o débito. Entende isso? Isso é o SIAP, hoje que funciona. Outra coisa, nosso cliente foi lá e comprou papel A4, comprou material de limpeza, comprou toner, comprou um monte de coisa para poder, né, arrumar lá a empresa dele, limpar, imprimir, fazer tudo o que tinha que fazer. E se ele pode tomar crédito ICMS? Não, ele não pode tomar crédito ICMS. Por quê, professor? Porque lá na Lei Candir, artigo 19 e artigo 20 da Lei Candir, Lei 87, 1996, fala que isso não é direito a crédito. Porém, eles lá falavam assim, não, a partir de 1997... Não, 99. 1999 vai dar direito. Aí quando deu 99, falou, não, a partir de 2003. Aí quando deu 2003, não, a partir de 2010. Deu 2010, a partir de 2017. 2017, nós nunca tomamos crédito de uso e consumo, nem de mobilizado. Apesar de estar escrito dentro da Lei Candir, e poucas pessoas sabem disso, na Lei Candir fala que poderia tomar, só que depois de tal data. E nós nunca tomamos esse crédito. Já tem aí, vai fazer 30 anos, nós nunca tomamos crédito de nada disso, de uso e consumo, tá? E o imobilizado depende de fazer esse SIAP na operação. E com a reforma tributária? Com a reforma tributária, tudo gera crédito. E aí esse tudo gera crédito, é importante deixar claro. Por exemplo, um cliente nosso, né? Um cliente nosso foi lá e a gente foi lá e fez a nota fiscal. Ele vai poder tomar crédito da contabilidade. Crédito de contabilidade. Hoje você sabe que a contabilidade não paga ICMS, ela vai pagar ISS. ISS não é não cumulativo, ISS é cumulativo. Com a reforma tributária, esquece ISS, esquece ICMS, esquece PIS, esquece COFINS e agora tudo gera direito a crédito. Tudo gera. Fez um curso com o professor Arthur da Contabilidade no Brasil, vou fazer um treinamento, uma imersão, gera direito a crédito. Quer ver outra coisa? Energia elétrica. O nosso cliente
foi lá e trabalha lá e paga 10, 15 mil reais, uma distribuidora de bebidas, paga 15 mil reais de energia, um supermercado, paga 10 mil reais de energia. Tem direito a crédito de energia? Não. A indústria tem direito a crédito de energia, na onde é realmente a planta, né? A indústria mesmo. Na parte administrativa não tem direito a crédito de energia. Comércio tem direito a energia? Não tem direito a energia. Com a reforma tributária, tudo gera direito a crédito, inclusive energia para todo mundo. Consegue entender? Consegue entender que é uma mudança de perspectiva, de análise, de como você realmente precisa fazer? E aqui o meu papel é mais desmistificar o que você tem certeza, porque agora com a reforma tributária muda absolutamente tudo, tá? Então você tem que estar um pouquinho mais aberto a isso aí, a receber esse conhecimento. Vamos lá. Olha só. Então já falamos sobre isso aqui. Segurança jurídica. Segurança jurídica, né? Em tese, reduziria o contencioso tributário e a insegurança dos contribuintes. Você sabe qual que é o valor estimado do contencioso do Brasil hoje? 75% do que é arrecadado. 75% do que é arrecadado é o estimado para o contencioso, as brigas jurídicas, né? A empresa brigando com o fisco brigando com a empresa. 75% do que é arrecadado no ano é contencioso hoje no Brasil. Então, quando você vê uma reportagem, um advogado, um contador falando que a reforma tributária vai aumentar, triplicar, igual eu vi semana passada, vai triplicar o contencioso no Brasil, você pega e começa a rir. Porque a notícia que eu tenho que te dar é 75% de hoje já é contencioso. Como vai triplicar? Que jeito que triplica 75% vezes 3? Não tem jeito, é impossível. Então, entendeu? São pessoas que estão falando ou por má fé ou por desconhecimento. Não tem como triplicar o contencioso, as brigas tributárias. Ok? Ah, professor, mas você acha que vai acabar a briga? Não, não acho que vai acabar. Mas que vai diminuir muito, isso vai. Tá? Isso vai muito mesmo. Muito. Vamos lá. Eficiência econômica, promover um ambiente mais favorável ao crescimento econômico. Isso aqui é depois do caos, tá? Depois do caos eu concordo com essa afirmação. Antes do caos, não. E é por isso que você tem que ajudar o seu cliente a passar pelo caos. A gente passa, dentro do Brasil, por um IVA dual, né? O que é o IVA dual? Esse valor agregado, só que dividido em dois. Dividido em CBS e também em IBS. E aí, nesse IVA dual, uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte, tá? Sem fazer defesa para governo, sem fazer ataque para governo, só para te falar como funciona. Isso aqui é tema da minha dissertação do mestrado. Eu estou debruçado nisso aqui desde 2021, desde quando saiu a PEC 45, 19, na verdade. Quando saiu a PEC 45. Então, eu sei o que estou falando. O primeiro modelo de IVA no mundo é o francês, 1951. Lá atrás, 51, 52. É o francês. O mundo inteiro, né, a maioria dos países do mundo, já tem esse modelo de IVA por fora. A Argentina, por exemplo, foi de 1980 e alguma coisa, na década de 80. No Chile, no México. O último país que implantou esse modelo de IVA, essa reforma tributária ampla, como a gente está passando agora, foi na Índia, em 2017. Tá? E esse modelo dual é porque tem essa separação da CBS, que abarcou o que é PIS e COFINS, e da IBS, que abarcou o que é ICMS e ISS. Legal? Tranquilo? Vamos lá, vou fazer de forma muito didática, tá? Muito didática mesmo. Vamos lá. Qual que é o cronograma, então, da reforma tributária? Então, a gente teve a emenda 132 de 2023, que já foi promulgada, que é o início do marco da reforma tributária. Depois a gente tem as fases de implementação. Discussão sobre votação das leis complementares que regulamentam a reforma. 2024, 2025 começaram as discussões. Então, 2024 a gente teve duas PLP muito importantes. A PLP 68 de 2024, que se transformou na Lei Complementar 214, que é essa que a gente está estudando hoje, Lei Complementar 214, era a PLP 68 antes, e a PLP 108 de 2024, que provavelmente vai ser votada agora no final do ano, né, nesse segundo semestre, ou no máximo no primeiro semestre de 2025, tá? Isso aqui tem impactos para absolutamente tudo, é por isso que a gente está estudando. Depois, a gente tem a parte da alíquota teste. O que é a alíquota teste? Em 26 já começa a CBS valer, tá? A CBS, inclusive a IBS. A CBS 0,9 e o IBS 0,1. Professor, nosso cliente vai pagar mais imposto agora em 2026? Não, vai ser trocado, vai pegar 1% do que é COFINS hoje e vai colocar ali. É só um rastreio para entender como está acontecendo a reforma tributária. Foi assim que foi idealizado
tudo isso, tá? Então, 26, 27. 27 começa 100% da CBS, 100% da CBS. E 2029, 2032 começa a questão da IBS, né? Que sai o ICMS e entra o ISS. Só que ele é gradual, tá? A IBS ela é gradual. E aí, vou ser muito sincero com você. 2029, 90% ainda vai ser ICMS e ISS. E nós vamos estar lá apurando ao mesmo tempo a IBS. Em 2030, 80% vai ser ICMS e ISS. E nós vamos estar lá apurando 20% do que ele tem de receita para IBS. 2031, 70% ICMS e ISS, 30% para a IBS. 2032, 60% ICMS e ISS e 40% para IBS. E em 2033, chega ao fim o ICMS, chega ao fim o ISS e entra, ele vai ser completamente substituído pela IBS. Agora vem cá comigo. Você falou, calma, olha aqui. Eu acredito que 2034 ainda vai ter, 2035 ainda vai ter. Eu acredito que não vai ser o fim aqui. Aqui vai ser 50%. Aqui vai ser 40%. Aqui vai ser 30%. Professor, por quê? Porque é o Brasil, né? Não tem jeito de voltar para trás, mas tem jeito de adiar, procrastinar, postergar. Então, eu acredito que a gente vai ter que conviver com ela mais tempo. Até quando? Até 2037. 2037 seria 10%. Opa! 2037 seria 10%. E aí, em 2038, aí sim, na minha visão, não tem lugar nenhum escrito, isso é a minha visão, tá? 2038... aí sim, na minha visão, seria o fim do ICMS e ISS. Por que você está falando isso, professor? Porque baixou devagar demais. Olha aqui, 90%, 80%, 70%, 60% e vai de uma vez. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter uma transição ainda mais gradual nisso aqui, tá? Mas isso é uma aposta minha, não está escrito em lugar nenhum, beleza? Não está escrito em lugar nenhum. Aposta do professor Arthur. Boa, vamos lá. Vamos lá, muita coisa hoje. Então a gente já fez essa overview. Vamos falar agora de benefício fiscal? Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Você já parou para analisar se na sua cidade tem empresas? Anota isso aqui agora, anota. Na sua cidade tem empresas que só estão na sua cidade por causa de algum benefício fiscal do Estado? Por exemplo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia... Espírito Santo, tem um monte de estado, muitos estados que deram muitos benefícios fiscais, redução da base de cálculo, crédito otorgado, sabe, muitos benefícios fiscais mesmo para essas empresas. E elas vieram de outros lugares para aquele estado por causa do benefício fiscal. E a pergunta que eu tenho que falar é, você tem algum cliente que está no seu estado, pode ser há muitos anos, mas ele está no seu estado porque tem um benefício fiscal diferenciado? Primeira pergunta, anotou? Segunda pergunta, você tem algum cliente que mais de 50% do que ele vende ou lhe presta serviço é para uma empresa que tem benefício fiscal no seu estado? Por quê, professor? Porque com a reforma tributária, os benefícios fiscais estaduais acabam. Lei Complementar 160 de 2017. Lei Complementar 160 de 2017. Lá veio trazendo, acabou a briga do CONFAS, e aí acabou então a briga, então tá tudo bem. Agora com a reforma tributária só pode ter benefício fiscal até ali em 2029. Somente até 2029. Os benefícios fiscais acabam. E aí a gente precisa entender qual é o impacto. Primeiro, na minha carteira, com clientes diretos e clientes indiretos. Segundo, qual que é o impacto na minha região? Porque tem cidade que só tem emprego porque empresas saíram de longe para colocar suas plantas lá dentro. E aí a gente tem que ver se vai ter impacto também na mão de obra. Sim. Professor, mas isso é bom? Não estou falando que é bom. Eu estou falando que vai acontecer. Então, aquelas empresas que transicionam... Professor, mas isso aconteceu mesmo? Aqui na minha região eu não conheço nenhum tipo de empresa. Vou te dar um exemplo então. Era uma vez, história real, tá? Mas era uma vez, um governador do estado da Bahia subiu no avião e veio voando e desceu lá no Rio Grande do Sul. Desceu no Rio Grande do Sul, passou direto, foi na fábrica de uma
indústria chamada Ford. Chegou lá e falou assim, senhor CEO da Ford, sabia que se você fosse lá para o meu estado, você diminuiria 1% do valor que você paga de imposto estadual? E aí o CEO da Ford falou, 1%? 1% é muito dinheiro. E o que ele fez? Deixou tudo para trás lá no Rio Grande do Sul. O prédio, os funcionários, as empresas satélites, né, as prestadoras de serviço, tudo para trás e foi para Bahia. Por causa de 1%. Isso é lógico. Não estou falando que 1% na Ford não é dinheiro, né, gente? Lógico que 1% é muito dinheiro. E foi lá para Bahia. Chegou lá, ficou alguns anos, poucos anos, diga-se de passagem, e agora aí no Brasil estão mais, estão na Argentina. Mas isso é real, tá, gente? Isso é muito, muito real. E eu preciso que você entenda essa situação. Legal? Vamos lá. Então, benefícios fiscais. Panorama atual dos benefícios. Como funciona? Principais tipos de benefícios que existe. Estou fazendo agora um overview do que existe. Overview do que existe, tá? Então, existe isenção, conceito de isenção. Como funciona? Dispensa legal do pagamento. Tem que ter uma lei para ter isenção, tá? Tem que ter lei. Por isso que a gente não tem muita isenção. Você vai entender. Como que funciona? A legislação exclui determinada operação da obrigação tributária normalmente, que incidiria normalmente. Ok? Característica. Geralmente concedida para operações contribuintes específicos. O fato gerador ocorre, mas a lei dispensa o pagamento, não tem que pagar nada, não está lá. Pode ser total ou parcial e pode ser por mais tempo, por tempo determinado ou indeterminado, tá? Isso é o que é hoje, isenção. Qual que é a base legal? Cada estado possui sua legislação. Então, pensa, cada estado tem uma isenção. Então, o produto hoje aqui, o XPTO é isento, no outro estado XPTO é tributado com 25%, no outro estado XPTO é tributado com 12%, no outro estado XPTO é tributado com 7%. Então, isso é o que a gente vive hoje, a loucura da tributação hoje, tá? Isso é isenção. E redução da base de cálculo? Redução da base de cálculo é o mais comum. Qual que é a diferença de redução da base de cálculo com isenção? Ah, professor, que um reduz e o outro não paga. Mas a redução da base de cálculo, ela traz uma mudança na alíquota. Então, para não ter que mudar a alíquota, tem que passar pela votação na Câmara, fazer um monte de coisa para poder mudar uma alíquota. O que eles fazem? Não. Então, a alíquota continua a mesma coisa, só que eu mudo a base de cálculo, porque a base de cálculo o governador consegue fazer por uma canetada, um decreto. Entende? Estou falando que é hoje ainda, hein? Tá? Então, redução da base de cálculo. Tem muitas empresas com redução da base de cálculo, tá? Ocorre quando o valor sobre o qual se aplica a alíquota é reduzido. Característica: a alíquota nominal permanece a mesma, o fato gerador ocorre normalmente, a base de cálculo, o valor da operação é reduzida em um percentual definido, resulta em uma alíquota efetiva menor que a nominal. Então, assim, ó, o valor da mercadoria é R$1.000. E aí tem uma regra, uma norma, né, um decreto, melhor dizendo, que a empresa XPTO, que tem o acordo, né, o TAR, em termos de acordo com o Estado, ou a empresa que faz distribuidora, ou a empresa industrial, ela tem a alíquota de 18%. Porém, se ela fizer assim assado, ela vai poder reduzir a base de cálculo para que a alíquota seja 7%. Então, como funciona? Se fosse sem a redução da base de cálculo, era R$1.000 o valor total da mercadoria, R$1.000 o valor da base de cálculo, 18% o valor do ICMS, R$180 o valor do ICMS. E com a redução, R$1.000 o valor total do produto, redução da base de cálculo, de uma forma que, quando eu multiplicar pelos 18, vai sobrar R$70 lá no ICMS. Entende? Isso já existe hoje. Estou tentando trazer clareza para você. Ok? O que mais? Crédito presumido. Crédito presumido, crédito otorgado. Conceito: um valor concedido pelo Estado ao contribuinte para ser abatido no imposto a pagar. A gente tem um crédito presumido muito famoso, que é os 20% do valor da receita, do valor do imposto, para transportadoras que não estejam no Simples Nacional. Tá? Então tem esse crédito presumido aqui. Beleza. Uma redução da base de cálculo muito famosa também, que tem para todos os estados, é o convênio 52/91 e o convênio 100/97, que são ligados à parte agropecuária. São conceitos muito importantes que a gente usa hoje e vai acabar tudo, absolutamente tudo nesse sentido, tá? Então, características lá do crédito presumido: funciona como um crédito fictício, o Estado libera, a gente joga lá na apuração, no final da apuração, e joga aquele crédito diminuindo o valor do imposto a pagar, tá? Depois, diferimento, né? Diferimento também é. Diferimento não tem uma redução do imposto, não tem um valor menor, mas deixa para depois o valor a pagar. Então, no diferimento, adia quem vai ser a pessoa responsável pelo pagamento. Por exemplo, um produtor rural foi lá e produziu soja.
Aí ele vendeu a soja para uma cerealista no mesmo estado. Ele tem que pagar o ICMS? Não, por causa do diferimento. Mas a soja é tributada? É, mas não ficou para ele. Aí imagine que naquele estado o valor a soja ela está diferida para o produtor e também para a cerealista. Então, se a cerealista vende para a indústria, ela também não tem que pagar o ICMS. Mas quando a indústria recebe aquilo, aí ela estaria obrigada a recolher o ICMS para trás. Se chama substituição tributária antecessora ou diferimento, né? ICMS para trás na operação. Isso já existe, isso acaba com a reforma tributária, tá? Tudo isso aqui que eu estou mostrando acaba com a reforma tributária. Então aqui tem a base legal, tal, como funciona. Isso aqui é motivo de guerra fiscal, né? Lembra que eu falei? As empresas saíram do estado e foram para o outro? Então, por que é guerra fiscal? Que é a competição entre os estados brasileiros através da concessão de benefício. Vem para cá, 1%. Contexto, a gente tem lá o CONFAS brigando, muitas brigas. Teve uma época, por exemplo, eu quero chegar na parte ainda que é da reforma, mas eu preciso dar esse contexto. Teve um período que São Paulo, por exemplo, glosava crédito de estados que dava benefício fiscal não autorizado no CONFAS. Então São Paulo glosava o crédito de Goiás, glosava o crédito do Mato Grosso, glosava o crédito da Bahia. Minas Gerais também glosava crédito. O que é glosar o crédito? A empresa de São Paulo comprava uma mercadoria lá em Goiás, comprava lá em Mato Grosso, comprava lá na Bahia, lá no Tocantins, mas quando chegava lá, aquele crédito todinho estava lá, seria 12%, você só pode tomar crédito de 3 alguma coisa, porque ele fazia o cálculo baseado naquela lei estadual falando que tinha crédito otorgado. E, efetivamente, para não ficar produzindo um crédito. Esse é o Brasil, gente. Esse é o Brasil na operação, tá? Vamos lá. Boa. Então, contexto, né? Muitas vezes concedidos à revelia, lá da CONFAS, a guerra se intensificou lá em 88, né? Por causa dos estados, do processo de desenvolvimento, estados menos envolvidos usaram, isso é verdade, os estados menos envolvidos usaram benefício fiscal principalmente para instrumento para atrair investimento. Atrair investimento, aqui, eu sou de Goiás. Em Goiás, por exemplo, teve lá nos inícios dos anos 2000, atraiu-se uma empresa muito grande de malha, né, de confecção. Eu não vou falar que é a Hering, porque eu acho que nós não precisamos ficar falando o nome das empresas. E aí, essa empresa, que eu não vou falar que é a Hering, veio para o estado de Goiás, e ela tinha o valor de R$0 a pagar todo mês de ICMS. 0. Na época não tinha nem protege para ela pagar. 0, absolutamente 0 que ela tinha que pagar por mês. Mas aí, o governador da época falou, não, mas nós estamos gerando empregos, Aí beleza, aí passou um pouquinho, aí a Hering falou assim, a Hering não, é a empresa, falou assim, mas não vale, eu tenho um benefício, não, eu tenho um monte de empresa que faz facção para mim, que elas fecham, que elas costuram, tem ainda as empresas que vai fazer o não sei o quê, que tem os insumos, a minha isenção tem que ir para as outras também. E aí na época eu falei, mas eu concordo, e deu também a isenção na época para todo mundo, redução, crédito, na verdade, atrás do crédito otorgado, tá? Termo de acordo. E deu para todo mundo esse crédito. E aí, logicamente, né? Gerou emprego, isso é verdade, e para o próximo não tinha jeito de aumentar a receita, porque aquilo já estava lá estabelecido. Ok? Estou dando exemplos, hein? Exemplos nessa operação. Acho que eu coloquei esse caso emblemático aqui, né? Atacado em Goiás, que é outro, ó. Atacado em Goiás. O Estado de Goiás concedeu benefícios significativos ao setor atacadista através do produzir, com redução da carga efetiva para aproximadamente 2 a 3%. Então, no total lá de ICMS que ele vai pagar, deu 2 ou 3, tá? Baseado no débito e no crédito. Sobraria 2 ou 3%. Isso gerou migração de empresas atacadistas do estado de São Paulo, Minas Gerais para Goiás, provocando instalação de centro de distribuição em locais, retaliação por parte de outras, judicialização em disputas no STF. Aqui eu gosto de falar sobre isso aqui, porque eu vivenciei muito na prática, né? Eu sou de uma cidade fronteiriça entre Goiás e Minas Gerais, na época que eu morava, e tinha um monte de empresa que vinha para Goiás, abria uma grande distribuidora e que tinha só um escritóriozinho com a menina sentada no telefone. Era isso que é a empresa, grandona. E aí passou uns anos, o Estado falou, não, tem que ser uma empresa verdadeira. Tem que ter DOCA. Aí as empresas começaram a criar a DOCA, e aí a empresa vinha de lá para cá com o caminhão. Aliás, não vinha. Primeiro ela vinha, fazia a troca da nota, e trocava a nota. Então pegava a nota daqui para poder vender lá em São Paulo. Aí depois o Estado falou, precisa vir aqui efetivamente. Aí vinha gente, é sério, tá? Vinha 2 caminhões de lá para cá, aí entrava na DOCA, chegava em Goiás, entrava na DOCA, sabe onde coloca o caminhão para poder descer as mercadorias. Aí desce a mercadoria desse caminhão de cá,
desce essa mercadoria do caminhão de cá, aí põe essa mercadoria do caminhão de cá, põe essa mercadoria do caminhão de cá, emite as notas e vai embora. Simples assim. Por exemplo, as motos lá em Manaus são as motos 0 km mais viajadas do planeta. Elas são 0 km, mas ela chega lá no Porto Santos, sobe para Belém, vai para Manaus, termina de fazer o processo industrial e aí volta para o resto do país. Por quê? Por causa do benefício fiscal. Esse era o jogo da época. Só que agora com a reforma tributária isso acaba, tá? Isso acaba. Vamos lá. Beleza. Então, tudo isso aqui vai ser muito impactante. Vamos falar então do fim do PIS e COFINS? O que é PIS e COFINS, né? O que mais vai impactar? Todo mundo está sabendo que o PIS e COFINS vai acabar, mas quando eu falo os produtos monofásicos vão acabar, eu falo, não, produto monofásico, não, mas o PIS e COFINS vai acabar, não, mas o produto monofásico não pode acabar, mas vai acabar. A substituição tributária vai acabar, não, a substituição vai acabar. Então, é importante a gente ver isso aqui também, né? Ó, diferença entre monofasia e substituição tributária, lembrando que no final das contas o nosso cliente não paga nada, né? Substituição tributária, o nosso cliente final não pagou nada. Cliente final que eu falo comércio, né? Produtos monofásicos, o nosso cliente não pagou nada. Então é o primeiro da cadeia que faz o recolhimento. Não é a mesma coisa, substituição tributária e monofásico não é a mesma coisa. Tanto é que a gente tem substituição tributária no ICMS, mas também tem substituição tributária lá no PIS e COFINS. São cigarros, cigarrilhas, motocicletas e alguns equipamentos agrícolas, tá? E produto monofásico? Produto monofásico é que a indústria paga uma alíquota acima e ninguém mais precisa pagar. E a gente tem produto monofásico também no PIS e COFINS, mas também tem no ICMS. A gente tem o conceito de monofasia no ICMS a partir de 2022, que é com os combustíveis, né? GLP, gasolina, diesel, álcool anidro, tudo isso entrou no conceito de monofasia lá em 2022, naquela crise lá dos caminhoneiros, ok? Beleza, então tá aí, monofasia, produtos sujeitos ao regime da monofásico, né? Então a gente tem veículos, produtos farmacêuticos, combustíveis, bebidas, a gente também tem aqui, por exemplo, cosméticos, né? Cosméticos, tudo isso aqui é monofásico hoje, isso não vai ser mais monofásico amanhã, tá? Tratamento da reforma tributária, o que vai acontecer? O imposto seletivo, alguns desses produtos podem entrar como imposto seletivo, a gente vai falar sobre isso durante essa semana, tá? A gente tem isso já declarado, tanto na Lei Complementar 214, também como dentro da Constituição Federal, e os bens e serviços sujeitos ao regime específico. Transição do regime monofásico para o IVA. Vai ter que acontecer isso mesmo, tá bom? Então, a gente tem que fazer uma análise, e isso aqui é importante. Você tem clientes que são drogarias, Você tem clientes que são do regime de bebidas, do setor de bebidas, por exemplo, uma distribuidora de bebidas, um restaurante, um ranchinho, né? Que alguns lugares chamam de rancho, né? Adega. Você tem que fazer uma análise. Qual é o impacto do fim dos produtos monofásicos nas empresas que você tem aí como clientes? Tem que fazer esse impacto. Porque vai deixar de ser monofásico. Vai. E agora? Como vai ser? Agora que... Tá bom, deixou de ser monofásico, mas vai ter IS, imposto seletivo? Deixa eu ver como vai ser. Você precisa ter essa ciência para poder fazer cada um desses detalhes, tá? A gente vai passar por muita coisa aqui durante essa semana também nesse sentido. E, claro, né, fazer um planejamento tributário, gestão de estoque, precificação. Você se diferenciará participando da precificação, do markup do seu cliente. Professor, você tá maluco? Você sabe quanto que eu trabalho, tanto do ECAC que eu tenho que trazer que o ECAC não funciona? Calma, eu vou te explicar isso. Calma, tá? Beleza. Então, vamos falar do fim da substituição tributária. Todo mundo conhece a substituição tributária. Todo mundo está com saudade da substituição? Já está com saudade da ST? Não, não está, né? Ninguém está com saudade. A ST é um inferno. A ST é um inferno. Aliás, a ST e o tudo monofásico, né? Pensa comigo. A ST é um inferno, mas pelo menos ainda a gente não tem um CFOP lá, né? 1.403, 2.403, 5.403, 5.405. A gente tem CFOP para aquilo. Às vezes o cliente vai lá e faz cagada e coloca errado, mas tá mais fácil de organizar. Dá para parametrizar. Agora, um produto monofásico de PIS e COFINS, a gente tem que ir lá, pegar os NCMs, entrar dentro do sistema do cliente, ou fazer isso no sistema da gente. No sistema do cliente, a gente faz uma vez, o cliente vai lá, mexe no sistema e perdemos tudo que a gente fez. No nosso sistema, a gente todo mês está lá fazendo a parametrização. Essa é a realidade do que é substituição tributária e produtos monofásicos de PIS e COFINS. E isso acaba também com a reforma tributária, tá? Vamos lá, mudanças na reforma tributária. O que a ST está sendo eliminada? Por quê? Por que ela vai ser eliminada? Por quê?
Por quê? Eu vou falar agora, mas eu vou te explicar agora. Eu vou falar muito hoje ainda do split payment. Meu Deus. Split payment. Escuta uma coisa. Para que existe a substituição tributária? A substituição tributária, anota isso que é importante, tá? Isso aqui você está aprendendo agora, não importa, às vezes você já domina, mas você precisa entender isso aqui. A substituição tributária é a Receita Federal olhando para a cadeia. Aliás, né? Federal não, desculpa, o Estado. O Estado olhando para a cadeia, e não é a cadeia que a gente queria que muito político tivesse, é a cadeia que eu falo, é a cadeia das mercadorias. Então ela olha para a indústria, ela olha para as distribuidoras, ela olha para os varejistas e ela olha até no finalzinho, até chegar na minha vozinha que foi lá comprar alguma coisa. Então pensa lá na cadeia sei lá, bebidas. Eu não gosto de ficar falando nomes, né? Não vamos ficar falando nomes, não vamos ficar falando. Mas pensa na Ambev. A Ambev foi lá e fabricou lá as bebidas dela. Então a bebida, o refrigerante, tá lá, bonitinho, né? E aí a Ambev agora não tem mais, imagina que não tem substituição tributária antes, tá? Agora, não tem. Não tem substituição tributária. E a Ambev pega e vendeu. Vendeu para a distribuidora. Aí vendeu para a distribuidora pegou, tomou crédito e vendeu para uma grande varejista, um Carrefour da vida. Então agora vendeu, então beleza, ela paga o imposto dela, o Carrefour pegou, comprou, tomou crédito, e agora ela vai vender, e vai demorar, né? Vai vender. E aí o Carrefour vendeu para uma outra supermercadinho menor. O supermercadinho menor foi lá e comprou do Carrefour. Podia comprar da distribuidora? Podia, mas o Carrefour estava com promoção boa e tal, e ele estava com o nome sujo, teve que comprar dinheiro, e comprou do Carrefour. Aí comprou do Carrefour lá, e esse supermercadinho e tal. Aí foi a Dona Maria. A Dona Maria Venceslau. Dona Maria Venceslau é uma dona de um bar, chama Venceslau, vem aqui. Um barzinho na última rua da último bairro lá daquela cidadezinha lá do interior. E a Dona Maria comprou agora 2 caixas de cerveja Skol, 2 caixas de Brahma, vende bem a Dona Maria. E comprou também um engradado de Coca-Cola. Agora a Dona Maria, quando vender pro Zé Pinguinha, ela tem que tirar a nota fiscal, sacanagem, né? Mas ela tem que tirar a nota fiscal daquela cerveja. O que o Estado fala? O Estado olha nessa cadeia toda, começando lá na Ambev, passando na distribuidora, passando no Carrefour, passando no mercado, chegando a Dona Maria Venceslau e chegando no seu Zé e fala assim, isso não vai pagar imposto. E o que é a substituição tributária? Ambev, paga para todo mundo aí. Paga para todo mundo aí. Por quê? Porque eu não acredito no resto da cadeia. O que é produto monofásico? Indústria ou Natura, paga para todo mundo aí. Por quê? Porque eu não acredito que aquele pessoal que vende de porta em porta vai pagar os impostos. Entende o que é? Isso é substituição tributária. Isso é assim que funciona, tá bom? Vamos lá. Então, vai impactar empresas, vai impactar contadores, né? Mudança no cálculo, no registro, efeitos no fluxo de caixa, você vai entender melhor, e conformidade. Pronto. Isso aqui que eu fiz com você é um overview antes da reforma tributária e os impactos que a gente vai ver. Agora a gente precisa entender para onde a gente está indo. E a gente está indo para o split payment. E aqui eu preciso da sua colaboração comigo. Porque aqui você vai precisar, pelo menos, no mínimo, mas no mínimo, é falar assim, tá bom, eu vou pegar tudo que eu sei e deixar esperando aqui. Aí depois eu volto com o que eu sei para poder voltar e fazer misturar aqui dentro. Porque se você ficar com o que você tem de base, de tudo que você já aprendeu, você não vai deixar o split payment entrar. E eu preciso que você deixe o split payment entrar. Tá? Beleza? Ok? Até agora, o que eu fiz foi mostrar para você o que é e o que está acabando. Eu tenho certeza que isso aqui já deu para pagar o seu investimento. Aliás, toda vez que você vê algo que fez a diferença, você escreve aí, tá pago, tá? Escreve aí, tá pago. É importante. Beleza? Vamos lá. Split payment. Split payment. Vamos lá. Como vai ser o split payment? Pouca coisa. Conceito fundamental do split payment. Conceito fundamental do split payment. Olha para mim, que eu preciso que você entenda. Primeira coisa. O que é a substituição tributária? O que são produtos monofásicos? É o Estado, é a Receita Federal falando, eu não confio em todos vocês, eu só confio em você. O que é a retenção na fonte? Retenção na fonte de ISS, retenção na fonte de INSS, retenção na fonte de PIS, COFINS, contribuição social, retenção na fonte de IR. O que é isso? É a Receita Federal falando, eu não confio no prestador de serviço. Ô tomador, você pode, por favor, pagar para mim o seu e o dele?
porque dele eu não confio. Isso é hoje, o que a gente vive hoje. Tanto na questão da substituição tributária, da retenção na fonte, como também na questão dos produtos monofásicos. O que é o split payment? É a Receita Federal falando assim, ó, escuta, eu não confio nem em você, e nem em você, e nem em você, e nem em você, e nem em você. Eu não confio em ninguém. Senhor banco, senhor banqueiro, você é tão lindo e maravilhoso. O senhor poderia, por favor, segurar para mim a minha parte quando cair na conta? Professor, você está falando sério? Tá. E antes que você diga, vai ser tudo dinheiro, calma, não tenha conclusões precipitadas. Não tente simplificar o que é complexo, de maneira muito fácil, porque não dá para simplificar. E eu vou te mostrar também os impactos para dinheiro. Você vai ficar abismado. Vamos lá. Ó, a galera falando que tá pago, show de bola. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Conceitos fundamentais, então. O que é o split payment? Tá aqui, definição do split payment. Segregação automática do imposto no momento da liquidação financeira. O banco faz a divisão, a segregação do imposto. É o coração do novo sistema. Segundo o Bernarp, se não tivesse isso aqui, não tinha jeito de fazer a reforma tributária, tá? Qual que é o momento? Durante o pagamento da operação comercial, serviço, qualquer um que seja. O objetivo? Garantir arrecadação e créditos simultâneos. Split payment inteligente é diferente do modelo mundial. O modelo mundial nunca funcionou muito bem. Existe uma grande crítica ao modelo nacional, porque ninguém fez, por que vocês vão fazer? E aí a resposta que foi dada, principalmente pelo Bernard Api, né, que é o secretário especial da reforma tributária, foi que nós também temos o PIX, está todo mundo copiando, e ninguém ficou falando nada sobre isso. Então, eles acreditam que o split payment vai funcionar. E se não funcionar, realmente não tem como a reforma tributária funcionar bem, tá? Por quê? Senão as empresas... Bom, gente, convenhamos. É o Brasil, né? Nós estamos falando do Brasil. Você acha mesmo que agora tudo dá crédito? Contratou o seu João para poder fazer uma calçada lá na porta. O seu João é uma pessoa física. O seu João não dá crédito. Mas abre uma empresa para o seu João não paga o imposto e aí toma o crédito do seu João. Era isso que ia acontecer. Com a reforma tributária e o split payment, não é mais. Só vai tomar crédito se está pago. Se não tiver pago, se o seu João, se a empresa XPTO não pagar o valor do imposto dela, quem comprou não tem direito ao crédito. Vai estar lá escrito lá, mas ele não pode usar efetivamente. É um famoso efeito caixa-competência junto. Eu vejo a competência, eu pago por competência, mas eu estou vendo por caixa. Se está pago ou não está pago, eu não tenho direito a pegar. Se está pago, eu tenho direito. Se não está pago, eu não tenho direito. Consegue entender? Vamos lá. Vamos nessa. Então, beleza. Então tá lá, split payment inteligente, evita do pagamento, né? Olha lá, ó. Consulta prévia ao status da operação, só retém a parcela não paga anteriormente, não retém 100% do imposto como é na Europa, evita pagamento duplo e o modelo preventivo, né? A análise será de operação somente pagamentos em dinheiro que continua na apuração. Vamos lá. É a base da tecnologia do nacional, integração dos sistemas, documento fiscal por meio de pagamento, capacidade nacional. Então vamos lá. Primeira coisa. Professor, como assim? Como vai ser isso? Me conta como vai ser essa história. Vou te contar. Primeira coisa. Quando o nosso cliente, pensa assim, ó, o nosso cliente comprou uma mercadoria. Comprou uma mercadoria da indústria fulana de tal. Quando o nosso cliente comprou a mercadoria, a fulana de tal indústria emite uma nota fiscal e vai ter o valor da nota, vai ter os produtos e vai ter o crédito. Hoje, o valor do crédito está dentro da nota. Então, é por dentro o valor dos impostos. Com a reforma tributária, vai ser por fora. Então, o valor do produto é 1, mais o imposto que dá o valor total da nota. Entende o que quer dizer? Beleza. Quando o nosso cliente faz o pagamento, suponhamos que foi 10 mil. Então, 10 mil é o valor total. Só que 7.200 é o valor do produto e 2.800 foi o valor dos impostos, CBS e IBS. O nosso cliente vai fazer o pagamento. Vamos falar que vai fazer um pagamento via boleto. Boleto. Vai ter uma informação no boleto falando que é da nota fiscal número tal, falando que é da empresa tal e que o valor total dos tributos é 2.800 e o valor total da mercadoria é 7.200. Pronto? Quando cair lá no banco, o banco faz assim, opa, 2.800 sobe para uma conta corrente virtual daquela empresa junto à Receita Federal, toda empresa vai ter uma, sobe aqui, e 7.200 cai na conta do fornecedor. Certo? Beleza? Tranquilo aqui? Maravilha.
Quando caiu lá no banco, nós podemos entrar nessa conta corrente virtual, olhar a conta corrente virtual e falar, opa, já tem 2.200 de crédito aqui. Já está garantido. Agora vamos fazer diferente. O nosso cliente comprou 10 mil reais de mercadoria, 7.200 é de produto, 2.800 é a parte do tributo. Só que o nosso cliente pagou por dinheiro. E aí ele pegou e mandou 10 mil reais para a empresa. A empresa agora, ela tem que pegar os 2.800 e fazer o pagamento do imposto. Suponhamos, que não acontece no Brasil, suponhamos que ela esqueça e não paga os 2.800 lá, referente, ou não paga os impostos, né? Referente ao que ela vendeu naquele mês. Nós vamos entrar nessa conta corrente virtual da Receita Federal, vinculada à Receita Federal, mas no nome da nossa empresa, e vamos olhar assim, ó, vai estar lá assim, ó, 2.800 não liberado. É dela, mas não está liberado. Por que não está liberado? Porque a infeliz da empresa não pagou o imposto. Para resolver esse problema, a Receita Federal falou assim, não, vamos resolver de outra forma. Como vamos resolver? É o seguinte, o nosso cliente vai pagar por dinheiro, suponhamos que seja o caso, por dinheiro. E aí na hora de fazer, por exemplo, o Pix, nosso cliente vai lá e paga 7.200 direto para o fornecedor, 7.200 direto para o fornecedor, e 2.800 faz uma guia naquele dia, naquela hora. Faz uma guia de 2.800 e aí cai naquela conta corrente. Aí agora caiu na conta corrente, a gente consegue visualizar e fala, tá liberado. Entendeu? Como que vai saber se foi pago esse imposto ou não? O sistema é totalmente interligado na parte financeira. Professor, então ninguém mais vai ficar devendo imposto. Então, o grosso do imposto não vai dar para ficar devendo mesmo não, tá? O grosso do imposto não vai dar para ficar devendo. Mas ainda tem a diferença, né, do débito e do crédito. Mas a história é a seguinte, por exemplo, hoje, uma empresa pode deixar de pagar os impostos? Poder, não pode. Mas, se ela apertou, o que ela deixa de pagar primeiro? Os impostos. Depois ela faz o quê? Ela vai lá e parcela. Com a reforma tributária, com o split payment, esquece. Primeiro que ela só vai receber 7.200 e não vai receber 10 mil reais mais. Então, para a empresa que era muito honesta, muito organizada, muito bonitinha, guti da mamãe, ela ia ter 30 dias para poder pagar aqueles 2.800. Ela ia ficar com aqueles 10 mil na conta e tal, e no outro mês ela pagaria aqueles 2.800. A fornecedora. Ok? E se ela não pagasse, para nós, contadores, e para o nosso cliente, não importa, nós íamos tomar o crédito do mesmo jeito. O crédito era escritural, né? É aquilo que está na nota. Agora não. Agora é baseado no financeiro. Então, nosso cliente vai comprar uma mercadoria, a empresa fornecedora vai fazer uma nota fiscal, então o XML sobe por esse ambiente que a gente está chamando de conta corrente vinculada da Receita Federal, e aí já aparece ali que é o fornecedor tal, valor do crédito tal, e aí fala disponível ou não disponível. Aí faz o pagamento lá no banco, no boleto, disponível. Não fez o pagamento do boleto? Não está disponível. O nosso cliente não pagou o fornecedor? Não está disponível. O nosso cliente pagou o fornecedor, mas o fornecedor não pagou o imposto? Não está disponível. Sério, é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma. Porque vai mexer no fluxo de caixa das empresas. E mexe mesmo. Impacto real. Direto. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Fluxo de caixa. Fluxo básico primeiro. Né? Fluxo básico do split payment. Emissão da nota fiscal, documento fiscal, tal, gera a chave, vai ter uma chave de vinculação, vai estar lá gerado. Professor, e quando for por Pix? Por Pix, vai ter as informações que tem que ser informado, CNPJ, o valor total do produto e o valor total dos tributos para poder lançar, e aí o banco faz o split, faz a divisão do valor, tá? Escolha do meio de pagamento, seleção do meio habilitado, criação da instrução de pagamento vinculada. O que mais? Momento da liquidação financeira. O processamento do pagamento é pelo meio escolhido, consulta automática ao sistema tributário. A gente vai ter agora, sabe aquele sistema que você usa? Você pode usar o sistema que você for, não sei o nome do sistema que você usa. O sistema que você usa, sabe? O software da contabilidade. Então, a gente vai ter um front-end, uma tela, estilo que nós temos hoje do nosso sistema fiscal, lá nesse lugar da Receita Federal. Aonde a Receita Federal já vai estar, professor, o ECAC não funciona. Calma,
Calma, eu sei, tá dando trabalho, mas a gente não pode achar que isso não vai funcionar daqui para frente. Eles têm ainda alguns anos para poder implementar. Não briga com conhecimento. E outra, não briga comigo. Eu não sou quem fez a lei, eu sou só quem está aqui divulgando, tá? Mas eu quero que você entenda a lógica. Então, nosso cliente emitiu nota, os XMLs vão para lá, Receita Federal, joga lá naquele... comprou mercadoria, o XML vai estar lá. Então, aquele trabalho que a gente faz hoje, que é importar XML de entrada, importar o XML de saída, gerar o livro de entrada, gerar o livro de saída, gerar o livro de apuração, isso vai estar num ambiente da própria Receita Federal, com os valores que estão pagos, retidos, né, esperando o pagamento. Vai estar lá pronto para a gente. A gente vai fazer essa análise. E lá vai ser uma pré-preenchida. Não grita comigo, não fica bravo comigo, mas vai ter uma pré-preenchida do setor fiscal. Uma pré-preenchida da CBS e uma pré-preenchida da IBS. Você fala isso com muito prazer, professor? Não, eu estou te falando que é a realidade. Professor, mas você acha mesmo que vai funcionar? É que está pronto, está na lei, está na Constituição. Não é melhor a gente aprender e ver como vai ser depois e estar preparado para isso? Entende? Professor, mas vai ser um caos. Vai. E onde tem caos tem oportunidade. Professor, mas as empresas vão estar... Meu Deus, professor, as empresas vão ter muitos problemas. Vão. Professor, se elas não tomar cuidado, elas vão quebrar. Sim, é verdade. E é aqui que você está. Esse é seu papel. Ajudar os seus clientes a não quebrar. A ter consciência do que pode ser. O impacto do fluxo de caixa. O impacto da realidade. Da mudança. Esse é o seu papel. Tá? Vamos lá. Pronto. Então, escolha do meio de pagamento, momento da liquidação financeira, execução do split payment. Forma de pagamento do imposto. Compensação de crédito pelo fornecedor, automática. Então, o nosso cliente foi lá e pagou o boleto. Está lá vinculado no boleto, ou pagou pelo Pix e colocou os dados no Pix. Ok, então vai ser automático. Olha só. Uso dos créditos próprios para quitar os débitos, reduz automaticamente o valor do split, libera crédito imediato para o adquirente. Então, o fornecedor vai liberar o crédito do nosso cliente, né? Que já está pago, bonitinho, e ele vai usar crédito menos débito para fazer o valor. Então, é a mesma lógica. Crédito, aquilo que ele comprou gera crédito, e agora é crédito para tudo. Débito, aquilo que ele vendeu, um menos o outro, é aquilo que vai estar na pré-preenchida, que a gente vai analisar o valor total das notas, o valor total dos créditos, a gente vai descobrir que tem a nota tal, que não pode gerar, não tem o crédito, mas não posso usar esse mês porque não está pago, e aí vai ter que segurar aqui. Eu vou auditar o que está acontecendo, se aquilo lá está certo, se faltou alguma nota, eu tenho que fazer esse trabalho, só que agora não mais no meu sistema interno, no sistema da Receita, e aí analisando aquilo, e vai ter um botão assim, falar assim, concorda? Aí você clica, concorda, e sai a guia da CBS e da IBS junto. Que vai ser uma guia só. Quando tiver tudo pronto, é claro. É isso, é assim que a gente vai fazer. Professor, então não vai precisar mais importar XML no nosso sistema, lá no fiscal? Não posso falar isso para você, porque a gente precisa das informações das entradas e das saídas para fazer a contabilidade. Então, a gente vai precisar ainda importar isso lá dentro. A única coisa que você não precisa preocupar é, professor, será que a gente vai ter que importar para dentro do sistema da Receita Federal todo mês os XML de entrada e saída? Não, isso não precisa preocupar. Aí sim não teria chance nenhuma disso funcionar, tá bom? Beleza, então primeira forma. Segunda forma, split payment principal. Segregação no momento da liquidação. Então, o nosso cliente pagou o fornecedor. Pagou. O banco já fez a divisão? Já. Então, já segregou. O que é da empresa fornecedora está na fornecedora e o que é de crédito de imposto já está lá liberado para a gente poder usar. Ok? E aquilo é um débito para o fornecedor. Lembra disso? É um débito para o fornecedor. E aí, são meios eletrônicos, cartão de crédito, né? Boleto, Pix, beleza. Pagamento direto pelo fornecedor. Vamos lá. Imagina que a quitação do saldo remanescente acontece. O que vai acontecer? Vamos deixar aqui para você entender o que eu quero dizer. Nós chegamos lá no nosso cliente para fazer, a gente pegou todos os créditos que estavam disponíveis, viu os débitos, né? XML de saída, XML de entrada, analisou, deu tanto. O que é o tanto? É o valor final a pagar. A gente vai gerar, aquilo é o valor a pagar. Então, não dá para falar que não vai ter mais formas do cliente ficar devendo para a Receita. Dá. Ele não pagou aquela guia que está lá, então ele vai ficar devendo para a Receita, naquela diferença superior da operação. Só que se o nosso cliente estiver fazendo o seguinte,
deixando de contribuir, deixando de fazer as contribuições dele, pagamento dele, e dando problema para o cliente dele, que o cliente dele agora não está conseguindo tomar os créditos dele, com certeza vai ter uma pressão em cima do nosso cliente, porque os créditos não tá sendo liberado. Tá entendendo que é um conceito diferente? Aquilo que a gente está acostumado a olhar nas notas fiscais de entrada e olhar crédito. Aí vai lá no SPED, na FDIC-MSPI, lá no C100, depois vai lá no E100, aí depois vai lá no EC16, ok, então esse é crédito. Aquilo chama-se crédito escritural. Não importa se foi pago ou se não foi pago, é escritural, tá na nota, é o que existe. Ok? Com a reforma tributária e o split payment, não. Tem o crédito escritural, mas eu quero ver se está vinculado ao pagamento. Se não tiver vinculado ao pagamento, não tem direito ao crédito escritural. Pegou? Qual que é o fato gerador? O fato gerador continua sendo a própria comercialização, está lá na Lei Complementar 214, tá? Isso não tá. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter um modelo híbrido, ou modelo misto. A empresa continua fazendo por competência, mas o crédito agora vai ser por caixa, se ele está liberado ou não. Vou te dar um exemplo assim que é absurdo. Absurdo. Pensa comigo. Nosso cliente foi lá e comprou uma mercadoria e ele pagou em 12 vezes. Pagou em 12 vezes, um cartão. Ok? Não, vamos fazer diferente. O nosso cliente vendeu para uma pessoa física em 12 vezes no cartão. 12 vezes no cartão. Nosso cliente, empresa, vendeu para uma pessoa física em 12 vezes no cartão. Quando passa o cartão, ali nós temos a parte que é da empresa, só um pedaço, e o restante fica onde? Indo para aquela parte escritural, lá naquela conta corrente da Receita Federal. Pegou? Só que o seu Manuel, está pagando em 12 vezes. O nosso cliente tem que fazer o pagamento do valor por competência e ele vai apropriando aquilo que foi pago pelo seu Manuel posteriormente, porque está lá no imposto. No crédito. No crédito. E isso vai impactar de verdade o que a gente faz. Porque a gente agora tem que analisar que o que a gente está acostumado a fazer é apurar empresas por apuração. Então, fecho o mês e apuro. Agora a apuração é por operação. Uma venda, um serviço, uma operação. É um por um. Essa é a análise que vai ter que ser feita. Um por um. Analisando. Um por um. Entrou, pagou, não pagou. Isso vai ter que ser feito, tá? Isso vai ter que ser feito. Beleza? Agora esse aqui você vai amar. Guia avulso para casos excepcionais. Pagamento em dinheiro e cheque e quando não confia no fornecedor. A gente falou um pouquinho, mas eu vou falar de novo. Então, se o nosso cliente vai pagar o fornecedor dele, vai pagar em dinheiro e falar, esse cara não vai pagar, vou perder meu crédito, ele paga só a parte do fornecedor e faz a guia para pagar lá na Receita Federal. E aí ele já tem direito ao crédito. Quer uma outra coisa? Pensa no supermercado. Pensa na drogaria. Tá certo, a gente tem muitas e muitas e muitas vendas hoje nesses comércios B2C que são feitos no cartão, são feitos no Pix, mas ainda tem dinheiro, né, gente? Ainda existe dinheiro. E aí essa parte de dinheiro. E agora? Segundo Bernard Api, aí ele vai ter que, a cada 2 dias, a cada 3 dias, fechar o valor da receita que ele teve e fazer o pagamento de uma guia para ter direito a essa apuração centralizada. Como vai ser? Ele mesmo dá esse exemplo, tá? Pensa no supermercado. O supermercado, suponhamos que a alíquota da CBS e BS, que ainda não está definida, seja de 28%. Ok? 28%. Aí a gente pega o supermercado, mas quando a gente traz a alíquota efetiva dela, tem, né? Tem situações lá de alíquota zero, tem redução de base de cálculo, tem produtos ali que vai ser menor. Suponhamos que não é 28 efetivamente, vai dar 20 para o supermercado. E aí, quando o supermercado compra mercadorias, direito a crédito, de energia e tudo mais, ele tem crédito de 15% do que ele vende. Né? Só fazendo uma lógica, tá? Esse é o exemplo do Bernard Api. Então, 20% é a alíquota efetiva dele e geralmente ele tem 15% de crédito. O que ele sugeriu? Ou propôs? Ou pediu? Ou vai ser efetivado? É que aí de 2 em 2 dias e 3 em 3 dias, esse empresário, essa empresa, precisa obrigatoriamente gerar uma guia e pagar 5% do valor que foi vendido naqueles dias. Para quê?
para garantir essa apuração centralizada nessa conta corrente que existe lá de pré-preenchida do fiscal lá que a gente vai ter na Receita Federal. Vai ser obrigatório fazer desse jeito? Não. Vai ter problema aqui no fazer desse jeito? Vai. Porque agora ele vai ser notificado de maneira diferente. Você entende comigo que o split payment é uma inversão da mão? Inverteu a mão. Como assim, professor, inverter a mão? Pensa comigo. Nosso cliente vende, nosso cliente compra. Chega pra gente, a gente puxa o XML, entra na entrada, dá na saída, faz a apuração, manda a guia pro cliente pagar, depois a gente vai lá, faz FD ICMS IPI, faz FD contribuições, pam. Terminou o mês, próximo mês começa. Daqui 4 anos e 11 meses, ele tem 5 anos na verdade, mas daqui 4 anos e 11 meses ele vai lá e fala assim, eu não concordo com isso aqui. E ele olha e fala, tá errado, e autua o cliente. Ele tem lá, né, até 5 anos para poder autuar. Com o split payment é o contrário, ele inverteu a mão. Ele traz tudo para ele, a Receita Federal está trazendo tudo para ela, joga para dentro do XML, joga para dentro os créditos, os débitos, faz a apuração, coloca um botão e fala, e aí, você concorda ou não concorda? Está auditado para ela. Ela já auditou. Ela já está pronta. Ela, primeiro, não vai tomar cano, porque o crédito somente se for financeiro. Ela, né, já diminuiu o cano dela muito, só vai ter aquele valor da diferencinha. E ela já auditou. Não tem essa história mais, vamos ver como vai ser, vai ter uma fiscalização para o setor, sei lá, de oficina mecânica. Não tá lá, já está organizado para ela. Entende? Isso é mudança de paradigma. E é isso que você tem que estar preparado. Vamos lá. Controle por operação. Tá falando para você, não é mais por apuração. Agora é cada nota fiscal. Cada nota fiscal. Vou falar sobre isso, Elson. Vou falar. Tá? Cada nota fiscal. Sistema como conta bancária. Acompanhamento em tempo real de débitos e créditos. A gente vai conseguir acompanhar diariamente. Professor, pelo amor de Deus, professor, você falou como se fosse uma coisa boa. Ok, mas é isso. A gente vai conseguir acompanhar diariamente a operação do nosso cliente, porque vai estar lá nessa conta lá automático. Ordem cronológica, utilização dos créditos por datas de apropriação, transparência total, auditável em tempo real para a empresa e para o fisco. Vinculação do documento de pagamento, chave de vinculação, aqui, né, mais a situação que é o que o banco tem que fazer, né? O Banco Central está discutindo, as operadoras de cartão de crédito também estão discutindo como vai ficar para poder fazer isso. Consulta em tempo real, então vai ter o sistema tudo organizadinho, bonitinho lá, a gente vai ter para poder analisar e vai ser uma base única, né? Uma base única, todos os estados, agora a gente vai ter tudo isso num lugar só e acaba com essa história, isso aqui é do estado, isso aqui é do município, isso aqui é da... Não, agora é tudo num lugar só. Tudo, tá? Consulta automática, respostas imediatas, legal. Contingências operacionais. Se tiver alguma contingência, o sistema falhou, ele vem dizendo aqui o que ele tem que fazer, tá? Então, possibilidade do split integral para ajustar depois, aí prazo para devolução, 3 dias, tá? 3 dias, em 3 dias. Pagou mais do que devia ser. Lembra da história do supermercado? Suponhamos que ele pagou lá os 5%. E aí chegou no final do mês, percebeu que sobrou saldo do credor. Pode ser que apareça saldo do credor lá? Claro que sim. E se ele fez o auto-split, né, esse auto-split, aí ele vai ter que, a gente vai pedir e ele recebe isso em 3 dias na conta, tá? E objetivo prioritário, operação em tempo real como regra. Meios eletrônicos, né, Pix, cartão de crédito, boleto, o Drex, que aí quando eu falo de Drex, gente, aparece gente do submundo para falar. Então, tá aí, vai ter, eles também falam sobre o Drex, tá? Meios não habilitados. Dinheiro não está habilitado, logicamente. Cheque não está habilitado, logicamente. Qual que é a solução alternativa? Pagamento direto pelo adquirente via guia. Então vai ter uma guia. Faz uma guia para mim. Então nós vamos ter que fazer a guia a cada 2 dias, a cada 3 dias? Ou vai ter que fazer a guia porque ele vai pagar separado em dinheiro e ele quer pagar e quer fazer a guia para poder pagar direto, para não ter perigo de perder o crédito? É isso, tá? Vendas parceladas. Então distribuição proporcional, né? Lembra que a história é dividida em 12 vezes? Exatamente. Exemplo prático. Venda em 12 vezes, split em cada uma das parcelas. Isso split, né? Ele vai só buscar em 12 vezes. Mas o valor a débito está lá na operação. Parcela seguinte sem split, porque o valor integral já foi pago. O nosso cliente foi lá e antecipou o valor, então já está pago na operação, tá? Modelo especial para varejo, né? O B2C. Sistemática simplificada, que é a história do supermercado. Já acabei de falar para vocês, né? Tá lá, já falamos sobre isso. Então, vantagem, segundo a Receita Federal,
É uma simplificação operacional, não precisa calcular a alíquota por produto, porque isso é verdade, né? Pensa no supermercado, se não for desse jeito, a gente vai ter que fazer o cálculo do jeito que a gente faz hoje, substituição tributária, produtos monofásicos. Apesar de não existir mais substituição tributária e produtos monofásicos, cada produto pode ter cesta básica, pode ser do IS, né, imposto seletivo, e a gente teria que fazer um cálculo separadamente para cada um deles. E aí a Receita está falando, ó, você quer fazer, faz aí, depois eu vou te auditar aí mês a mês. Mas, se você quiser fazer do meu jeito, é só fazer os pagamentos da guias de tempos em tempos, 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, tá? Redução de complexidade, percentual único para todas as vendas, quitação automática, aí é a história dos 5%, né? Tende a quitar toda obrigação mensal, ajuste automático sobre as sobras acreditadas e faltas. Benefícios propostos. Benefícios propostos. Potencial simplificação extrema, isso é verdade, tá? Porque se isso aqui for do jeito que for, e a gente está acreditando que vai ser, me debrucei muito em cima disso aqui, tá? É assunto do meu mestrado. Isso aqui vai simplificar muito, tanto para a empresa como para os contadores. Só que a gente tem que estar preparado para dar solução para isso, tá? O que mais? Possível redução de obrigações acessórias. Depende da implementação eficaz, né, da Lei Complementar 199/2023, vou falar sobre isso agora. Possíveis benefícios para o sistema tributário. Meta de combater nota fria. Gente, é assim, ó. Vem cá. Vem cá. Eu preciso falar isso aqui. Apesar que estou com o meu tempo bem, mas eu preciso falar isso aqui. Quem não acredita na reforma tributária, no split payment, deixa eu só te lembrar, se você tem pouco tempo de contabilidade, tudo bem. Quem tem mais tempo de contabilidade, faz um favor para mim. Lembra do negócio? A partir de agora vai existir nota fiscal eletrônica. Aí nós falamos assim, que jeito? Nunca. Você acha que vai dar certo? Nunca. Nota fiscal eletrônica não vai dar. Nosso cliente não usa nota calçada. Sabe o que é a nota calçada? Você que é mais novo. Nota calçada, sabe o que é? Nota calçada não é nota da calçada. Nota calçada é que o infeliz do empresário punha uma chapa do filho dele que quebrou o braço, colocava debaixo da primeira via, de papel, tá? Na época existia papel, lá em 1900 bolinho. Na época a gente fechava o Guaraná com rolha. Aí amarrava cachorro com linguiça. Aí colocava aqui, o infeliz colocava aqui, fazia a nota fiscal de primeira via, destacava a nota fiscal de primeira via e mandava para o cliente. Que cliente, ó, o valor que você me pediu. E aí ele ia lá, punha outro papel em cima e escrevia na segunda, na terceira e na quarta via. Se ele tivesse vendido por 10 mil, ele falava que vendeu por 5 mil, 50%. Ou ele vendeu por 2 mil. Essa é a famosa nota calçada. Nota calçada, sabe? Ele calçava a nota para fazer outro valor, para aí chegava o documento para a gente. Professor, mas isso pode? Claro que não pode. Mas era a prática do mercado da época. Uma outra coisa, nota fiscal com valor menor, tinha um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. E aí quando veio a nota fiscal eletrônica, lá em 2008, nós falamos, não vai acontecer. Pô, não vai, nunca. Você acha que vai? Foi. Aí veio o SPED, da ICMS-PI. Tem que lançar o XML, tem que portar. Não, isso não vai acontecer. Foi. FD Contribuições. A gente não ficou com muita dúvida não, porque o ICMS veio. Aí veio o E-Social. Adiou 1, adiou 2, adiou 3, adiou 4, adiou 5. Não vai não. Foi. Entendeu? Assim. Segura aí. Segura. Vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer do jeito certo. Vamos lá. Epa. Agora sim. Dá vontade de desistir. Jamais. Você está no lugar certo. Triste é quem não está sabendo de nada ainda. Está deixando para 2032, quando vai começar a segunda cabeça, né, a fonte da cabeça dele. Tá? Beleza. Possível redução, né? Meta de combater a nota fria, previsão de eliminar quase total desse tipo de fraude, e de verdade, tá? Sem nota, o cliente vendeu sem nota, ele vai poder vender sem nota para consumidor final. Não vou falar que ele não vai conseguir vender sem nota, mas entre empresas, aquela história de vender com 25%, com 50%, ou sem nota, isso tende a acabar, o cara quer crédito. Gente, ele vai contratar qualquer tipo de pessoa para fazer arrumar o forro da empresa, para fazer a pintura da empresa, para fazer o calçamento lá na porta, para fazer a fachada. Tudo vai dar crédito. Você acha mesmo que ele não vai querer? Tá? Beleza? Reduzir a inadimplência, né? Reduzir a inadimplência. Estimativo de alíquota menor, segundo o Bernard Pi, se não fosse split payment, seria 3% mais caro. E sim, já é o mais caro do mundo, tá?
Já é o mais caro do mundo. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, tá? Um dado importante para você aqui, ó. Um dado importante. Esse dado é muito importante. Estimativas da Receita Federal dizem que quase 17%, 16 e alguma coisa por cento do que é arrecadado deixou de ser arrecadado, sonegado. Então, 16% do que podia, daqui foi arrecadado, faltou, perdeu, caiu. Nós estamos falando ali de quase 17%. Quase um ICMS da vida, dependendo do estado. Entendeu? Então, a alegação do senhor Bernardo Api é que com isso vai acabar ou diminuir drasticamente a situação envolvendo sonegação, crimes da ordem tributária e tal, e não vai deixar de pagar e tal. Então ele entende que daqui a pouco esses 28% que a gente acredita que vai ser, não está batido o martelo, mas eu acredito que vai ser 28%, vai tender a diminuir mais. Professor, você acredita? Não vou bater martelo, não posso dizer que eu acredito. Mas essa é a lógica que eles estão usando, tá? Esta é a lógica. Vamos lá. Pronto, então fizemos isso. Split payment. Amanhã eu vou trazer mais split payment para você, tá? Amanhã a gente vai mais. E aí? Aí é o fim do contador operacional. É o fim do contador operacional. Será mesmo? Por quê, professor? Porque nós temos simplificações voltadas pela Lei Complementar 199 de 2023. É lei, não é projeto de lei. É lei. Foi antes da reforma tributária. É lei. Escuta isso, porque eu preciso que você entenda, tá? Vamos lá. Cadastro único nacional. Não tem mais. Agora, a partir... Não tá funcionando, tá? Mas não vai ter mais a história de CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. Código no CNES. Não. É um código só. Apuração centralizada. Uma empresa, vários estados, uma apuração. Uma empresa, vários estados, tá? Várias filiais, uma apuração só. Do jeito que a gente está acostumado a fazer com PIS e COFINS. Não é centralizado? Mas no estado não é centralizado. Mas agora, como não tem mais ICMS, vai ser o quê? IBS e NBS é uma apuração só. Tá bom? Não cumulatividade plena. Isso aqui está na Lei Complementar 214. Isso aqui está na Lei Complementar 214. Fim da guerra fiscal, né? A alíquota única nacional, 28%, a gente já falou. Documento fiscal único. Então, um único documento vai pagar a guia. Quanto vai pagar? Não, é o documento que está lá dentro, IBS, CBS. Aí eles lá, os entes, né? Estado, município, a União, que se virem, que vão dividir aquilo lá. Mas não vão ser nós que vão ter que fazer divisão daquilo que vai para o Estado, daquilo que vai para o município, daquilo que vai para a Receita Federal, tá? Eliminação de obrigações acessórias. Esse aqui eu queria ter mais tempo para falar com você, mas amanhã eu vou discutir isso com você mais propriamente, tá? A proposta é que elimine-se a FD contribuição, a FD ICMS-PI, DESTA, GIA, isso acaba. Professor, da onde você tirou isso, professor? Então, aí que tá, né? Aí que tá. Vamos lá, ó. Facilitação do cadastro, compartilhamento, utilização dos dados fiscais, nota fiscal brasileira, aqui ó, vai ter uma nota fiscal só, tá? NFB, você está acostumado com a NFE, vai ter NFB-E, emissão de documentos unificados, num lugar só, não tem mais esse negócio, tá? Uma coisa só. Apesar que agora que entrou a nota fiscal de serviço eletrônico, então, aí seria uma coisa só, a NFB, tá? Aqui. Cadê você? Aqui. Então, vai simplificar tudo, ó. Simplificação de tudo, né? Essa lei, tal. Observância, né? Com finalidade de diminuir os custos de cumprimento das obrigações tributárias e de incentivar a conformidade por parte dos contribuintes no âmbito dos poderes da União, Estados, Federal, Município, especialmente o CFE. Aí vem falando, tá. Os estados, municípios. Aí ele fala, esta lei complementar não se aplica às obrigações tributárias acessórias decorrentes dos impostos previstos nos incisos 3 e 5, lá do artigo 153 da Constituição Federal. Vamos abrir? Então, olha lá. Então, ó, tarará, compete à União instituir sobre 3. Renda e proventos de qualquer natureza. 5. Operações de crédito, câmbio e seguros, ou relativos a títulos ou valores imobiliários. Então, o que a gente tem que entender aqui? Ó? De verdade, o que não está em risco de acabar
a ECF e a ECD. A ECF e a ECD, essas vão permanecer de qualquer jeito. Mas EFD ICMS-PI, EFD contribuições, isso tende a acabar, tá? Por que, professor? Porque agora tá lá, agora é pré-preenchida. E eu sei tanto que a pré-preenchida é boa, mas tem um monte de coisa que ela não tem, que ela não faz, que eu tenho que achar, que eu tenho que descobrir. E não é assim não, professor, acho que vai ser... Então, eu também acho que vai ser assim. A gente vai ter que analisar, auditar, descobrir, contestar, exatamente isso. Mas não tem mais necessidade de nós termos que fazer FD contribuições. Se está lá na Receita Federal, é ela que está contando para mim quanto tem de crédito, quanto tem de débito. Não tem mais necessidade de falar que a gente vai ter que fazer FD ICMS-PI, porque está lá, ele mandou para nós, está aqui escrito. Não tem mais necessidade de achar que vai ter uma GIA, uma DESHDA, porque nós estamos falando que não tem mais substituição tributária, não tem mais DIFAL, não tem mais nada disso. Então isso muda para nós, muda para o contador. Vamos lá. Então, o que não vai acabar? ECD e ECF. Beleza? Conhecimento do negócio do cliente é uma questão de sobrevivência. A partir de agora, na reforma tributária, e é para isso que você está aqui, e é para isso que eu precisava que você chegasse nessa aula, porque durante amanhã, quarta e principalmente na quinta, eu vou te mostrar como você tem que ter o seu olhar voltado para o negócio do cliente, porque é isso que vai fazer ele sobreviver e você se diferenciar. Se não tiver o olhar voltado para o negócio do cliente, se não parar de olhar para a mesa, para a guia, para a obrigação acessória, começar a olhar para o cliente, para o problema, para a solução, para como resolver, os dois terão problemas. Os dois chamam-se cliente e contador. E a parte mais fraca é o contador. Eu preciso fazer de você uma referência aí, diferenciada, um conhecimento prático, para você poder ajudar o seu cliente, para você ser reconhecido. Certo? Então lá, conhecimento do negócio. Não com quantidade plena. Como que era, né? Como que era? Ó, como que era antes da não quantidade plena? Senhor cliente, você tem direito a crédito de PIS e COFINS sobre energia. Então, baseado em quem conhece a legislação, fala, ó, você não está tomando crédito de energia. De energia, não acredito que você não está tomando crédito de energia. Você devia estar tomando crédito de energia. O outro contador não sabe. Ah, eu sei, então o outro contador não sabe, então eu sei. Cliente, baseado na legislação, tá aqui, ó. Você devia estar tomando crédito de PIS e COFINS de energia. Então é assim que funcionava. Hoje, né? Antes não é agora. Funciona assim. E agora com o split payment? Como vai ser? Cliente, precisamos mapear todo o seu processo produtivo, de quem você comprou, de quem você comprou, para identificar todos os créditos possíveis. Você está comprando de empresa do Simples? Será que essa empresa vai dar crédito? Amanhã eu vou te mostrar, porque tem empresa do Simples que vai poder optar por isso, tá? Acho que na quarta, na verdade. Você vai poder optar por ficar dentro do Simples, mas com CBS e IBS por fora. Optar ou obrigado a optar, você vai entender isso melhor. Então a gente tem que analisar fornecedor do cliente. Professor, isso é um absurdo. Gente, por favor, entenda isso como um chacoalhão, mas um chacoalhão do bem, que está te ajudando, fazendo você realmente acordar, porque imagine a quantidade de pessoas que trabalham com você, ou que está aí na sua cidade, que está na sua região, que não está nem aí agora. É por isso que é a oportunidade. Split payment para operação. Como que era antes? Cliente, vamos calcular o seu imposto no final do mês, antes do split payment. Cliente, vamos analisar as retenções na fonte, antes do split payment. Cliente, nós precisamos analisar os NCM dos produtos, pois você não precisa pagar ICMS e PIS e COFINS do produto que é ST e monofásico. É assim que você está acostumado. Como vai ser agora? Cliente, cada venda, cada prestação de serviço impacta seu fluxo de caixa imediatamente. Precisamos entender seu ciclo de conversão, quanto tempo você leva para vender, a sua sazonalidade, a sua política de estoque, quanto tempo você tem ali de estoque. E também o seu markup, como que você precifica tudo isso. É assim que vai ser. E a realidade de quem está parado. Contador que não está aqui. Porque quem está aqui não está parado. Quem está aqui não está parado. Coloca aí, eu não estou parado. Eu não estou parado. Coloca aí, eu não estou parado. Coloca, é verdade mesmo. Olha tanta coisa que você aprendeu aqui hoje. E ainda vai amanhã, na quarta, na quinta. Tá? A realidade de quem está parado. Como funciona? Contador tradicional dos anos 90. Pode ter sistema, pode ter um monte de coisa. Está usando o sistema lá, XPTO, mas é o contador tradicional dos anos 90. Como que é o contador tradicional dos anos 90? Vamos olhar? Contador tradicional dos anos 90. O sistema de contabilidade é subutilizado. Ele tem um monte de coisa lá. Quando ele comprou, ele falou, eu peguei uma Ferrari. Mas ele não parametrizou, ele não organizou, ele não está usando as ferramentas, ele não está importando, ele não está fazendo. E está lá subutilizado. Está rodando apenas a folha, o fiscal básico e o contábil. Isso quando tem contábil. Ele adora um Excel para tudo. Excel é o melhor sistema.
Ele adora imprimir os documentos fisicamente, porque gosta de... não tô... não tenho. Aqui, ó. Ele gosta de pegar lá, ó. E, ó, ticar é bom, né? E tica um, e tica outro. Professor, mas não posso ticar? Perde tempo. Com a reforma tributária, você vai ter que apurar todos os tributos de hoje e ainda mais o da reforma tributária, CBS, CBS, junto, pelo menos ali até 2032. Faz sentido a gente ficar perdendo tempo? Não dá mais para perder tempo, tá? Digitação manual de dados já digitados, que eu gosto de conferir. Reconciliação bancária manual. Professor, aí não, você não pode falar isso na minha cara, porque eu queria muito fazer uma reconciliação manual do meu cliente, mas o infeliz nem me manda o extrato. Eu sei. Porém, não podemos mais nos ater a essa justificativa, porque agora, com a reforma tributária, isso vai impactar. A apuração de imposto em planilhas paralelas. Nos nossos treinamentos, eu entrego planilha para poder ajudar a fazer o cálculo, para entender como funciona, mas não é para usar o dia a dia. Backup em HD externo. Isso quando tem backup. Isso quando tem um backup, né? Faz lá no HD externo. Pasta física, guardando os originais dos documentos eletrônicos. Eu aprendi a trabalhar em escritório de contabilidade com um tio meu, e esse meu tio, quando você manda lá uma DCTF naquele mês, não tem movimento. Aí, antes, né? Agora não tem DCTF mais. Você mandava sem movimento, aí mandava. No outro mês, você não consegue mandar cada DCTF mais, porque no próximo mês, se não tem movimento, você não consegue mandar. Era assim, tá? Então, DCTF esse mês não tem movimento, eu transmito sem movimento. No próximo mês, eu vou tentar transmitir, não dá para transmitir. E aí, lá quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, ele fazia eu pegar, tentar transmitir, dava a informação, né? Falando que não pode transmitir, aí eu tinha que printar a tela e imprimir aquilo e arquivar na pasta de DCTFs do cliente. Eu estava conversando com a minha tia na semana passada, acho que foi na quinta-feira da semana passada, e minha tia falou, não, nós fazemos exatamente do mesmo jeito. Não, tia, não é exatamente do mesmo jeito. Eu falei, tia, é para garantir, vai que dá um problema, aí é só apresentar aquilo para a Receita Federal e a Receita Federal não vai autuar. É muita inocência. Tá? Beleza? Por que eu tô falando isso aqui, gente? Deixa eu trabalhar do meu jeito, professor. Ok, do seu jeito hoje, mesmo que seja do seu jeito, amanhã você vai ter que ter mais tempo para poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que estar orientando o cliente, você não pode estar atrás da mesa mais. Você vai estar buscando profissionais para trabalhar contigo e vai estar ajudando esses profissionais. Não dá tempo para fazer do jeito que fazia nos anos 90, tá? E a jornada de quem está nessa imersão para se diferenciar. Você está aqui porque entendeu que a reforma não é o fim, é uma oportunidade. Você está disposto a evoluir, não apenas a se informar. Você não vem cá para se informar, você vem para evoluir. E o que você está acessando nessa imersão? O que você está acessando? Conhecimento prático sobre o novo sistema da Lei Complementar 214. Você acessou o diagnóstico de impacto real do fluxo de caixa com o split. Tá? Aliás, é isso aqui que eu quero falar. Esse aqui. Seguinte, quem for na comunidade e fizer o exercício vai receber de mim um PowerPoint bonito, organizado, editável, que você vai lá, só coloca a sua logo, o seu nome e vai mandar no WhatsApp do seu cliente falando: senhor cliente, está chegando a reforma tributária e olha como o split payment vai impactar o seu dia. Eu estou te dando, pronto, você só vai editar e colocar na sua logo, tá? Em estratégias visuais e mapas, ferramentas, um plano para migrar de executor para um contador conselheiro. Você tem que ser um contador conselheiro, um contador próximo. O que o contador conselheiro faz? Ele tem conhecimento profundo do negócio, ele tem entendimento do fluxo financeiro fiscal, ele tem capacidade de fazer simulação. Simples, presumido, real. Simples por dentro, simples por fora. Presumido, real. Presumido com a operação com todos os créditos, sem todos os créditos. Como vai ser? Tudo isso, tá? O que mais? Proximidade com o cliente com diferencial competitivo. Cliente com análise profunda de cada modelo. Simulação de impactos feitas com antecedência. É esse o papel. É aqui que eu estou. Estratégia de otimização definidas por cliente. Acompanhamento de KPIs financeiros em tempo real. Clientes preparados. O cliente tem que ser preparado. Quem vai preparar o cliente? É você. Eu não tenho essa responsabilidade, professor. Ele que se prepare lá. Desculpa, você tem essa responsabilidade sim. Você não gosta quando fala da Contabilizei. Eu não gosto de falar o nome das empresas, mas é Contabilizei quando você fala dela que ela não faz as coisas, que ela não faz nada e é verdade mesmo. Mas ela não faz nada e é verdade mesmo. Mas agora você vai fazer igual a Contabilizei. Você não vai fazer não, você está aqui para fazer diferente mesmo.
Você vai fazer diferente. Você vai orientar seu cliente vai sair de verdade, entendendo como funciona, você não vai deixar ele quebrar. Você entende o seu papel nessa reforma tributária? É ser um conselheiro estratégico, verdadeiro. E conhecer, ter proximidade íntima com cada cliente.